Estamos de volta, meus queridos, e vamos então para o nosso tema da semana, Caminhos da Adoração. A última ministração desse tema que trouxe tanta revelação de Deus, que trouxe tanta graça do Senhor para o nosso coração. E quando o seu Espírito começa a prescrutar a nossa alma, começa a entrar nos campos e valados do nosso coração, nós começamos a meditar e entender que sempre Deus tem algo a mais para nós quando nós decidimos renunciar a nós mesmos, quando nós nos arrependemos para viver um melhor de Deus. Vamos ler então, não vamos ler todo o texto hoje novamente, vamos ler só os últimos dois versículos, versículo 47 e o versículo 48 do capítulo 7 de Lucas, que é o nosso tema, né? Que é o nosso texto base para esse tema da semana. Então, os versículos 47 e 48 falam assim para a gente. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Então, aqui a gente já chega no final daquilo que Jesus fez na vida dessa mulher, na transformação. E eu quero ler de novo o versículo 46, quando ele diz assim, ó, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. E eu vou ler o 47 de novo. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E a nossa palavra do dia de hoje, então, é uma história para a humanidade. Eu vou pedir para o Dalásio colocar de novo para a gente aí a nossa frase do dia de hoje. Eu quero que você medite bem. Essa frase não é uma frase minha. Eu estava vendo essa frase no Facebook e até tinha assim, o pai orando e o menininho ajoelhado do lado orando, né? Então as nossas palavras edificam a vida das pessoas, sim, mas os nossos exemplos, quando você decide ser uma carta viva, o teu exemplo arrasta a pessoa. Ela, de uma forma, ela é arrastada para o centro da vontade de Deus pelo exemplo. Então, porque muitas vezes não é no muito falar que nós seremos ouvidos, meus queridos. Não é no muito falar. Nós seremos ouvidos pelos nossos exemplos. Muitas vezes os exemplos falam muito mais do que as palavras. E essa mulher, a gente viu nas imagens na quarta-feira, né, do filme, quando a mulher estava ungindo os pés de Jesus, você pode ver que ela não pronuncia uma palavra sequer. Ela simplesmente, numa atitude, ela entra naquela casa, né? Naquele tempo as portas ficavam abertas, as pessoas tinham liberdade de ir e vir. E ela começa a fazer todo aquele ato, ela começa a ungir os pés de Jesus, ela começa a se arrepender dos seus pecados e tudo aquilo que nós já conversamos. Então, meus queridos, por que o Senhor me deu esse tema, o Senhor me deu essa palavra, uma história para a humanidade? Aí eu quero falar um pouquinho a respeito de legado hoje. Eu sou mãe, meu filho já vai fazer 12 anos agora, no ano de 2014. E eu fico imaginando, muitas vezes eu olho para o meu filho, e principalmente você já viu o Cristian aqui no devocional, ele é muito parecido comigo. Às vezes ele é tão parecido que esses dias eu fui tirar uma foto e eu achei até engraçado, porque eu tirei uma foto brincando e coloquei um aplicativo lá que ele tinha no celular dele. E quando eu olhei para a foto, eu me assustei. Porque eu olhei assim, meu Deus, essa foto não sou eu, essa foto é o Christian. Eu mesmo me assustei com a foto que eu tinha tirado, tamanha a semelhança que nós temos. E aí o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. Qual é o legado que você está disposta a deixar para o seu filho? Qual é o legado que você está disposta a construir para a humanidade e para o meu reino? Então, meus queridos, essa mulher, ela deixou um legado de vida, ela deixou um legado de esperança, mas principalmente, ela deixou um legado de arrependimento muito grande. Ela deixou um legado de quem realmente ela não estava preocupada com a reputação dela. E quando você está, meu querido, servindo o reino de Deus, se você não estiver disposto a abandonar a tua reputação, me perdoa. Mas você vai sofrer para que você chegue no centro da vontade de Deus. Você tem que abandonar tudo. Ah, mas o que fulano vai pensar? O que ciclano vai pensar? O que beltrano vai pensar? Se aquela mulher se preocupasse com o que aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles homens da lei
que conheciam muito bem a palavra, de ouvir falar, mas não tinham vivência da palavra. Eram apenas meros robôs, cheios de informação, mas sem vida. Como símbolos que tinem. Você já viu quando o sino começa a bater? Bem, bem, bem. Enquanto o sino está batendo, ele faz barulho, mas ele não tem vida. E assim somos eu e você se nós não temos um legado para deixar. Por isso essa palavra me trouxe ao coração. Um legado para a humanidade. Realmente assim, ó, uma história para toda a humanidade. Porque quantos anos fazem que essa mulher fez esse ato? E ainda hoje nós somos ministrados e as nossas gerações futuras serão ministrados pelo legado que essa mulher deixou. Pela vida que ela deixou a partir disto. Então, meus queridos, ali ó, tem uma foto minha e do Christian ali, né? Então a gente realmente tem muita semelhança. Mas essas semelhanças também nós temos que construir através do nosso legado. Eu olho para o meu filho muitas vezes e eu vejo o Christian, principalmente quando ele vai adorar a Deus. Você já teve a oportunidade de ver ele contando o testemunho dele aqui. E ele tem uma força para falar, ele tem uma força a orar. Nós tivemos esses dias ali na Igreja Reviver, do meu querido pastor Júlio. Um beijo no coração desse povo lindo lá da Igreja Reviver. E ele foi ministrar uma canção, ele contou um pouquinho do seu testemunho, com 11 anos apenas, mas ele contou um pouquinho do seu testemunho, porque o Christian hoje está vivo. As fotos mais lindas eles foram encontrar lá, né? E realmente assim, agora eu fiquei até sem jeito, gente, porque eles foram colocar uma foto, deu sem maquiagem, né? Mas é desse jeito, a gente tem que mostrar a cara da gente como a gente verdadeiramente é. Então, meus queridos, voltando agora aqui, né? Voltando para a mensagem. E ele estava ali ministrando, ele ministrou uma canção e o Senhor o tomou e ele começou a ministrar e eu achei muito engraçado. Porque ele começou a proferir palavras que eu profiro enquanto eu estou ministrando louvor ou ministrando a palavra. Esse dia ele estava fazendo um esboço de ministração em casa. Estou falando do meu filho porque é algo peculiar para mim e é a minha geração. Ele está seguindo após o exemplo e após o legado que eu estou construindo. Realmente é algo muito tremendo, meus queridos, que nós temos para deixar para os nossos filhos nesses dias. Eles são a geração, eu creio, a geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando e eles vão continuar aquilo que nós estamos construindo. Eu e você hoje estamos continuando aquilo que essa mulher construiu naquela manhã, naquela tarde, eu não sei. Então, meus queridos, essa história de vida e de verdade que essa mulher construiu, ela reconheceu quem Jesus era, ela se entregou, ela aproveitou a oportunidade, foi a oportunidade. Quem sabe hoje é a oportunidade de você mudar a sua história, de você se tornar uma carta viva, a começar pela sua própria família, para os seus filhos, meus queridos, para os seus parentes e então para Samaria e até os confins da terra. Mas começa em Jerusalém, dentro da nossa casa. Então, assim como aquela mulher, meu querido, que você possa construir essa história, que você possa construir uma história que vai se arrastar por toda a humanidade. Quando eu olho para as fotos do meu filho, quando eu olho ele crescendo, quando eu olho ele se desenvolvendo, e eu me alegro muito, porque nós já passamos por poucas e boas, já passamos por muitas dificuldades. Mas eu vejo que o meu filho hoje, ele tem 11 anos de idade, mas ele já tem uma maturidade em Deus. Ele já tem um coração apaixonado por Jesus, porque eu tenho pago um preço. Nós precisamos pagar um preço pela nossa geração. Nós precisamos pagar um preço pelos nossos filhos. Nós precisamos pagar um preço por eles, porque eles estão já gerando muitas pessoas para Deus, meus queridos. Nós somos gerados pelo exemplo dessa mulher, que abandonou a sua vida de pecados, aproveitou a oportunidade, talvez seja hoje a única oportunidade que você tem. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou sair desse estúdio aqui, se o Senhor Jesus não vai me arrebatar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não estou falando de nenhuma tragédia, mas nós temos que estar prontos para que quando a gente deixar essa terra, voltar para a casa do Pai, as pessoas possam dizer, aí jaz uma pessoa que realmente era um exemplo de vida com Deus, um exemplo de caráter e um exemplo de quem é capaz de renunciar a si mesmo, assim como fez essa mulher. É por isso que eu quero orar com você nessa sexta-feira, dedicando ao Senhor tudo aquilo que nós estamos construindo, mas principalmente dispostos a abandonar tudo aquilo que for preciso para que a vontade dele se cumpra em nós e automaticamente seja gerada para a vida da nossa geração que está aí perto de nós. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar de uma forma muito genuína neste dia, nesta sexta-feira,
porque o Senhor tem, a cada ministração, a cada palavra do devocional, o Senhor tem nos ensinado tanto, o Senhor tem colocado, Senhor, palavras realmente de transformação. O Senhor tem colocado diretrizes para uma vida segundo a Tua vontade. Deus, que assim como essa mulher, nós possamos construir uma história que vai se perpetuar para toda a humanidade. Que amanhã possam falar do meu exemplo como mulher de Deus, possam falar do exemplo desse homem, dessa mulher que ora comigo nessa manhã, como um homem capaz de abandonar a sua vida de pecados, capaz de abandonar a vida de prostituição, a vida de bebedices, como uma mulher capaz de abandonar a vida de ser rixosa, a vida de adultérios, como um jovem capaz de abandonar tudo para servir ao Senhor. Como homens e mulheres que talvez estejam muitos anos na igreja, mas que realmente não tiveram uma experiência ainda profunda contigo, mas que hoje, confrontados por essa palavra, abandonam essa vida de religiosidade, de legalismo, Senhor, e passam a viver uma vida genuína na Tua presença. Nós declaramos mais uma vez, dependemos de Ti. Nos humilhamos diante de Ti e que a nossa história possa se arrastar e edificar vidas, geração após geração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Que maravilha, né? Que palavra forte. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, nessa sexta-feira, para os meninos que estão aqui comigo todas as manhãs, né? Agora também a gente está toda noite aqui. É muito especial. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, as pessoas à nossa volta, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a gente interage aqui, fazendo esse programa lindo e abençoado para você, esse momento especial. E um faz uma coisa que às vezes eu nem sei o que eles vão fazer, meus queridos. Às vezes eles me pregam várias surpresas, mas realmente tudo fecha. E o Senhor vem ministrar de uma forma muito simples ao nosso coração, de uma forma muito especial. Obrigado, ó. Beijo, meninos. Vocês são uma bênção aqui nesse programa, amém? Gente, não esqueça dos nossos sorteios aí, 3046-6406 e também lá na nossa página no Facebook, Devocional Intimidade, @TVMCA. CD do Doxologia, CD do meu amigo Gilson Campos e também você que vai dar aí, quem sabe, o seu nome vai ser escolhido para o nosso quadro de quinta-feira, o livro do meu amigo André Hummel, Prosperar é uma Decisão, e o DVD da pastora Adriana Ribeiro. Fui! Tchau, até segunda-feira! Olhe pro céu.